A reforma política foi um dos temas mais discutidos em 2013. Mesmo assim, conseguimos avançar pouco nesse sentido e a maioria dos cidadãos ainda possuem muitas dúvidas sobre esse assunto. Quais as regras do sistema político devem ser alteradas? Qual a reforma política que é possível? Para saber mais sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Elson Pereira, e o professor de Administração Pública da UDESC, Leonardo Secchi. Professores, sejam bem-vindos ao nosso programa e obrigado pela participação. Agradeço o convite e estamos à disposição para um debate aberto. Professor Elson, recentemente se falou muito ali a respeito da necessidade da reforma política. Na sua opinião, o que precisa ser mudado com mais urgência no sistema político brasileiro? A sociedade brasileira, no ano de 2013, ela presenciou os eventos de junho, que nós chamamos, onde os partidos políticos, de certa forma, foram questionados, né? E foram questionados do ponto de vista não só da sua prática, como da estrutura política brasileira. E muitos dos problemas que nós temos enfrentados na política brasileira hoje têm a ver com da forma como ela é exercida, principalmente na questão eleitoral. Quando se fala hoje em reforma política, na verdade, está se falando em cima de um projeto de uma reforma eleitoral. A reforma política seria um pouco mais ampla. Vamos talvez tecer alguns comentários em relação à reforma eleitoral. Uma das questões importantes da reforma eleitoral teria que enfocar a democratização do próprio sistema eleitoral em relação aos partidos. Há uma grande dificuldade hoje, por exemplo, dos pequenos partidos se estabelecerem no Brasil, e os grandes partidos, pelo sistema que nós temos hoje, eles acabam tendo uma possibilidade de continuidade fortalecida. E aí nós temos a questão, por exemplo, do financiamento de campanha, que é central no Brasil hoje. Um jornal, o Globo, de ontem, saiu um dado interessante, que 195 empresas no Brasil foram responsáveis por 61% do financiamento das campanhas em 2012. Ora, isso significa que um pequeno número de empresas, não digo determinaram, mas criaram um grande vínculo com os políticos que foram eleitos, né, no pleito. Então, uma questão essencial da reforma política passa pela discussão do financiamento público de campanha. Vai sair, O senhor é a favor desse financiamento público de campanha? Vai sair mais barato para a população brasileira, né? Se nós pensarmos que os financiamentos de campanha são vistos por muitos como um investimento e não como uma doação, né? E acaba criando um vínculo de relação entre o eleito e o financiador, de gratidão ou de qualquer outro adjetivo que a gente possa colocar. E o financiamento da campanha por parte do Estado vai tratar de maneira mais democrática os partidos políticos, inclusive aqueles enfraquecidos, né, pelo não financiamento. Mas tem outras questões também, né? A própria democratização. Por exemplo, inclusive está em votação no Supremo Tribunal Federal a proibição que as empresas privadas financiem campanhas políticas, campanhas da eleição. Na sua opinião, isso já é um passo que está se dando nesse sentido? O que está sendo julgado é exatamente se é permitido ou não, dentro da legislação atual, né, que haja ou não doação de campanha por empresas, né. Há projetos que estão sendo apresentados com possibilidade de financiamento privado, inclusive limitado, por exemplo, a R$700 por eleitor, né, mais o valor do Estado. Há projetos que definem apenas o Estado financiando, né. De qualquer forma, o financiamento por empresas tem se mostrado uma prática não muito saudável para o sistema político brasileiro. Professor Leonardo, uma das propostas que vem se discutindo também com relação à reforma política seriam as candidaturas avulsas, quer dizer, o eleitor, o cidadão que não quer se filiar a um partido político, ele teria a chance de se candidatar. Na sua opinião, como é que isso poderia funcionar? Isso é positivo ou não? Então, candidatura avulsa seria a possibilidade do cidadão ele ser candidato sem precisar se filiar a um partido político.
Então, isso já existe em vários países do mundo, principalmente para as eleições proporcionais, que são para vereador, para deputado, que são eleições que a pessoa poderia ser candidata independentemente, né? Para a eleição majoritária, que seria para prefeito, governador e para presidente, essa situação teria que ter algum tipo de requisito, na verdade, porque senão teria um monte de doido aí querendo ser candidato a prefeito e uns 15 candidatos, 20, 30, sei lá quantos, né? Então tem muitos países que colocam uma questão de coletar assinaturas para fazer uma chamada lista cívica. A lista cívica seria a união de forças da sociedade civil que iriam agregar e fazer uma lista, uma candidatura, e essa lista ela poderia então ser encabeçada por um candidato a prefeito ou um candidato a governador, que poderia até ganhar mais votos do que um partido político. É claro que essa proposta ela não é tão simpática aos partidos políticos que estão estabelecidos, porque geraria um tipo de competição, vamos dizer assim, mais um competidor nesse jogo, né? No Brasil nós já temos aí... Retira um pouco da força do partido político. Nós já temos no Brasil 32 partidos políticos, e ainda aumentar ainda mais a questão de possibilidades de candidaturas seria, vamos dizer assim, o lado negativo. Mas do ponto de vista das manifestações de rua, em que as pessoas elas foram muito contra a questão do partido político levantar a bandeira durante as manifestações, que o pessoal chegava e falava, né, não nos representam, né, não nos representam. Então, o que acaba acontecendo é que a população ela está de saco cheio com os partidos políticos, né? Essa das candidaturas independentes seria uma forma de pessoas que não têm vontade de se filiar a um partido político a entrarem na política sem vamos dizer assim, se misturar com o partido político, que pode ser bom, levado para um lado bom, mas também pode ser levado para um lado ruim, no sentido de um estrelismo de um ou outro que pode aparecer e querer, vamos dizer assim, sem uma legitimidade social, ser candidato a algum cargo eletivo. Na verdade, a reforma política tem várias propostas, algumas até se contrapõem a outra, né? Por exemplo, essa da candidatura avulsa, digamos, ela se contrapõe à proposta da lista fechada dos partidos, que no caso fortaleceria os partidos, né, professor? Como é que o senhor, que faz parte de um partido político, vê essas propostas e, na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas? Eu creio que o enfraquecimento dos partidos políticos hoje no Brasil passa também por uma falta de definição política dos partidos. Né? Essa indefinição dos partidos que leva a população a achar são todos iguais. Né? Digamos, há uma crise de ideologia? Sim, há uma crise ideológica, sim, e uma crise de identidades dos partidos. Você vê hoje partidos que historicamente defenderam certa bandeira e hoje estão coligados com partidos que eram oposição. Não que não possa haver uma dinâmica, mas no central tem se abandonado bandeiras que há uns anos atrás se consideravam inimagináveis. Isso confunde o eleitor. Confunde extremamente. Então, essa confusão faz com que haja uma personalização na hora da votação. Não, eu vou votar em tal candidato a vereador porque ele é amigo do meu vizinho, ele é padrinho do não sei quem, e você perde a noção de que esse agente político, esse ator político que vai entrar numa Câmara de Vereadores, que vai entrar numa Assembleia Legislativa, ele, na verdade, ele vai estar atuando dentro de um partido político. E a reforma política passa também, por exemplo, pela fidelização do eleito ao quadro ideológico do partido. Então eu me elejo por um partido que defende determinada coisa e na hora de votar eu voto contra o que pensa o meu partido, eu estaria sujeito a perder meu mandato. Né? Então o quadro da lista, uma lista de candidatos, votar por lista, ele vai nesse sentido de fortalecer o partido e não o candidato. Eu vou votar em determinado partido que vai me apresentar uma lista de candidatos. Por exemplo, a Câmara de Vereadores. Se meu partido fizer 3 vereadores, os 3 primeiros que o partido, numa discussão interna, estabeleceu, eles serão os vereadores eleitos. Dessa forma, quem vai votar vai ter que se aprofundar muito mais
no partido, no que ele defende, para depois não se surpreender. Evitar personalismos. Então, o fortalecimento do partido passa por isso, né? Agora, a partir disso, né, eu preciso que os partidos tenham identidade, porque senão tanto faz eu votar num quanto o outro. É preciso que haja identidade, professor. A questão da identidade é um dos maiores problemas comparado internacionalmente, porque em outros países os partidos têm mais identidade programática, que eu acho que essa é uma situação. Agora, tem que ser feita uma ponderação com relação à questão das listas, né? Que nos países que adotaram a lista, o que aconteceu foi exatamente um sistema fechado dentro dos partidos, né? Os partidos, aqueles que não têm tradição democrática, não é, Elson? Aqueles que votam de acordo com um cacique dentro do partido, ele vai começar a ele sozinho definir quem são as pessoas que vão ser os candidatos. Então, você retirar da população a capacidade dela definir quem é o candidato ou quem deve ser eleito e deixar isso na mão de um cacique partidário, deixa o pessoal um pouco arrepiado. Eu acho que o que tem que ser feito realmente, eu acho que tem alguns partidos que se salvam nessa questão, é a democratização dos seus processos de escolha interno. Porque isso sim é levar a democracia para dentro do partido. Agora, essa discussão da lista fechada, ela tem muita resistência nesses partidos chamados mais fisiológicos, não é verdade? Que são partidos que não têm identidade nenhuma, que tem um cacique que manda e que a coisa vai sendo levada assim com a barriga, mas que isso realmente tem que ser levado em consideração, talvez uma modalidade mista, não é, Elson? Sim, tanto a modalidade mista, que seria, por exemplo, uma eleição em 2 turnos, mas também as propostas que vão no sentido de listas prevêem que haja um controle, inclusive, da atuação interna do partido na realização de prévias que seriam presenciadas por fiscais do tribunal, para que tente evitar esse tipo de situação. E evitar também que o cidadão que tenha vontade de se candidatar tenha a sua vida facilitada, quer dizer, ele consiga se candidatar de uma forma mais fácil, não tendo que passar ali por um processo interno dentro de um partido político que muitas vezes é questionável. Ele precisa construir a sua vida partidária também, né? Essa questão da cultura política passa por uma cultura de vida partidária. Né? Muitas pessoas se apresentam, acham que podem ser candidatos sem vida partidária, o que é ruim. Né? Agora, eu saliento também que não há um modelo perfeito. Né? Todas as situações, seja a candidatura avulsa, seja a candidatura por lista, você vai encontrar sempre senões. Né? O debate é que vai propiciar que a gente escolha aquela situação que cause menos problema. A situação de hoje já é problemática, ela já causa situações que desequilibram as forças políticas. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, peço uma licença para vocês e em seguida a gente volta com esse debate sobre a reforma política. Até já! Estamos de volta com Conexão Pública, hoje falando sobre a reforma política. Aqui conosco o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Elson Pereira, e o professor de Administração Pública da UDESC-ESAG, Leonardo Seck. Professor Elson, se tem falado muito sobre a importância, ou no caso, se tem feito uma campanha muito grande no Brasil na defesa do voto distrital como uma alternativa para a reforma política. Na sua opinião, esse sistema ele é positivo? No que ele se diferencia ao atual sistema, que é o sistema proporcional? Sim, a questão da reforma política ainda não está pautada na população, então muitos termos são desconhecidos por parte da população. Um deles é essa questão do voto distrital. O voto distrital seria uma territorialização da votação. Vamos pegar, por exemplo, uma cidade que vai eleger vereadores. Então, a cidade, hoje, o sistema que nós temos hoje, a população inteira vota em qualquer um dos candidatos que se apresenta. Um voto distrital seria escolhido partes da cidade que elegeriam os seus representantes para a Câmara de Vereadores. Vamos pegar o caso de Florianópolis, nós temos aqui 12 distritos. Então, cada distrito, por exemplo, o distrito sede, que é o centro da cidade e o continente, elegeria os seus candidatos que representariam o distrito sede. É claro que a divisão não seria essa, seria a divisão que o TRE prevê,
mas um deputado estadual, a mesma coisa. A região oeste, a região sul, elegeriam apenas, votariam os eleitores apenas os candidatos que representariam esses territórios. Qual é a justificativa? A justificativa é que os candidatos teriam uma pauta ligada à população do território que ela representa. É nesse sentido, né? E quais são as desvantagens desse novo sistema, professor? Então, a principal desvantagem é tornar o vereador ou o deputado um despachante daquele território. Então, se hoje nós temos uma relação que é chamada relação clientelista entre o vereador com relação ao seu território, seu bairro, ou com relação ao deputado que tem a sua região... Ou a sua categoria. Ou a sua categoria. Mas a categoria é uma questão mais transversal, que daí não toca a questão territorial. Mas vamos pegar a questão oeste ou na serra, né? O deputado, ele representa apenas os interesses daquela região. Então, o voto distrital, ele iria aprofundar esse tipo de situação, deixando de lado aquela eleição daqueles candidatos que têm um discurso mais de interesse coletivo, ou seja, numa cidade, nem tudo é obra para o bairro. Tem questões que são a reforma tributária, que é uma reforma do meio urbano, que é um anel viário, que é um distrito industrial, que é a questão da defesa do meio ambiente, que são temas chamados temas horizontais, ou temas de todo o território. Então, com o voto distrital, se aguçaria, se tornaria cada vez mais evidente a relação da pessoa com o seu deputado do bairro. E se perderiam aqueles candidatos que seriam candidatos gerais. Mesmo no caso das obras, também uma obra ela pode trazer benefícios para um bairro, mas pode trazer problemas para outro. Então, isso tudo precisa ser questionado. Uma briga de bairros, né, não é o que precisamos. Né? Eu acho que a questão distrital ela tem esse lado negativo muito forte, que é o aprofundamento do clientelismo de voto. Professor Leonardo, a gente percebe que a reforma política, na verdade, tem várias propostas. Muitas propostas, elas se contrapõem umas às outras, mas na verdade assim a gente vê que a reforma política ela ainda está um pouco distante da nossa realidade. O Congresso Nacional mesmo, várias propostas de reforma política já passaram por lá, mas nenhuma foi aprovada. Por que o senhor acha que isso acontece? Porque nós temos muitos partidos no Brasil, cada partido tem a sua proposta de reforma política. Então, cada um puxa a sardinha para a sua brasa. Então, é difícil você construir um consenso que seja de todos eles. O ideal para sair desse tipo de sinuca seria a questão da constituinte exclusiva. Eu, pelo menos, penso que a sociedade civil ela poderia criar as legislações que deveriam ser aplicadas aos políticos, e não os políticos criarem a legislação que são aplicadas sobre si mesmos. Então, nessa questão aqui, realmente fica nesse tipo de impasse que faz com que a gente esteja aí, Nelson, acho que já faz 15 anos que a gente está debatendo, pelo menos no Congresso, né? Debatendo em nível interno de partido, sim. A pauta não chegou à população. Lá no Congresso está se falando chega perto da eleição, alguém tem uma nova agenda de reforma política, e de novo não se consegue, de novo não se consegue. E são conjunturais, as reformas políticas, elas pensam na eleição. Nós não precisamos de uma reforma política pensada na eleição, nós precisamos de uma reforma política que reforce o sistema político, que depure esse sistema político, que reforce os partidos políticos como elementos centrais da democracia. E para isso nós precisamos de uma reforma política que democratize a própria democracia. Desculpe a redundância, mas... E aí isso passa necessariamente por aquilo que nós já falamos sobre o financiamento público das campanhas, como também o acesso igual aos meios de comunicação, ao cerceamento do poder econômico exagerado sobre as campanhas políticas, que fazem que haja uma deslegitimação do processo democrático, porque você tem, eu citei no começo do programa, 195 empresas no Brasil que financiam 61% do orçamento das campanhas. 10 empresas, apenas 10 empresas são responsáveis por 1/4 de todo o financiamento das campanhas no Brasil. São distorções que precisam ser corrigidas, né? E o debate, quanto mais ele for feito, melhor a gente consegue analisar as propostas e encontrar uma saída para essa reforma política que a gente sabe que é necessária. Sim. Nosso tempo no programa chegou ao fim, agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Obrigado e parabéns por trazer o tema reforma política para um programa de televisão que vai à população e leva o debate até a população. Faço minhas palavras do professor Leonardo, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado e o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem aí com um novo tema sobre a administração pública. Até lá!